Fala pessoal, bom dia, sexta-feira, um dia abençoado para vocês. Meditando aqui sobre Josué, sobre Caleb, sobre a conquista da Terra Prometida, a gente tira várias lições, disso aqui que é tão interessante, Deus, ele é um Deus que nos permite compreender muita coisa quando a gente medita na sua palavra. E interessante é que foram 12 espias designados por Moisés para observar, analisar, para trazer informações daquela terra, a terra que Deus prometeu para eles, a Canaã. E quando eles retornaram, 10 trouxeram opiniões ou trouxeram informações muito negativas, apontaram as dificuldades, os problemas, e disseram que não seriam capazes de conquistar aquela terra. Todavia, 2, Josué e Caleb, eles entenderam que aquela terra ela não seria conquistada pela força do braço simplesmente. Existia um Deus que já tinha dado para aquele povo aquela terra e Deus pelejaria com eles. E o que eu entendo com isso é que Josué e Caleb, eles não conquistaram a terra quando eles, de fato, ali deram aquelas 7 voltas e os muros caíram e depois eles guerrearam e tal. Não, eles não conquistaram essa terra ali. Eles conquistaram essa terra lá atrás quando eles liberaram uma palavra dizendo que Deus os daria aquela terra. E é interessante é que nos nossos dias de hoje, a gente também observa terras que Deus nos deu, lugares que Deus nos prometeu, palavras que recebemos. Só que quando a gente olha para essas terras, para esses lugares, a gente vê as dificuldades, a gente vê os gigantes, a gente vê como é difícil chegar e conquistar, igual aqueles 10 homens. Eles viram as dificuldades, eles viram o quanto aqueles homens eles tinham porte muito maior do que eles, mas a terra era boa, a terra manava leite e mel. E às vezes a gente tende a observar mais os pontos negativos do que os pontos positivos. E o que eu aprendo com isso, quando o Senhor nos faz uma promessa, nós não devemos nos apegar às dificuldades em conquistar aquela terra, mas nós devemos entender que aquela terra, quem nos dá é o Senhor. E quando o Senhor ele faz uma promessa ao homem, Deus não vai deixar com que o homem lute sozinho. Muito pelo contrário, Deus irá pelejar com aquele homem, que foi o que aconteceu com Josué e Caleb. Todos aqueles homens que trouxeram notícias negativas e fizeram com que o povo murmurasse diante do Senhor, todos esses homens pereceram no deserto e não conquistaram aquela terra prometida. Eles ficaram à beira do caminho. Só que Josué e Caleb, junto com uma nova geração, eles conquistaram aquela terra prometida, porque o Senhor era com eles. Então Deus nos fez promessa, Deus fez promessa para você, Deus fez promessa para mim, porque Deus é um Deus que nos quer colocar em lugares, que nos quer colocar em terras boas, lugares bons. E sabe o que é interessante? É que